toda a palavra, toda a Bíblia gira em torno de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Toda. Existe um motivo para nós termos esse livro na mão. E o motivo por que nós temos esse livro na mão é porque esse livro, ele é a expressão de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo ele não aparece só no Novo Testamento e nos Evangelhos. Jesus Cristo é mencionado desde a primeira palavra do livro. Quantos estão aí? Deixa eu te mostrar isso, antes de nós começarmos a palavra. Amém, irmãos? Que a gente vai continuar as profecias. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Gênesis 1, 1. Gênesis 1, 1, primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, primeiras palavras. No princípio criou Deus os céus e a terra. Diga, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Presta atenção. Quando as pessoas leem isso aqui, normalmente elas pensam que no princípio criou Deus, significa, lá no começo Deus criou os céus e a terra. Mas se nós olharmos um pouco mais profundo, nós vamos perceber que não é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque o princípio não está falando de tempo. O princípio está falando de uma pessoa. Quantos estão aí? Olha para mim, eu vou perguntar e você responde. Eu vou perguntar da forma correta. Amém? Olha, observe isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Onde Deus criou? Porque a pergunta não é quando Deus criou, é onde Deus criou. Porque Deus criou no princípio. Os irmãos estão aí? Observe isso. Abra a sua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve. Isso diz o... Quem está falando? Diga, o Amém. Quem é o Amém? Jesus. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Quem é Ele? Jesus. Ele é o princípio da criação de Deus. Então olha para mim. Nesse versículo 14 de Apocalipse, Jesus pode ser chamado de Amém. Ele é o Amém. Os irmãos estão aí? Ele é também a testemunha fiel. E ele é também o princípio da criação de Deus. Quantos estão aí? Presta atenção, olha o Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ah, pastor, mas aí não dá, né? No princípio é o tempo em que ele criou. Não é, porque todas as coisas foram feitas nele. Presta atenção, diga nele. Por ele. E para ele. Quantos estão aí? Observe isso, diga assim, nele, o lugar, por ele, foi ele que fez, amém? Para ele, porque o propósito de todas as coisas é Cristo. Quantos estão aí? Abre lá sua Bíblia, em Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele, diga nele, coloca entre parênteses o nele. Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Olha para mim. Vou perguntar e você responde como um crente inteligente. Amém, irmão? Você é um crente inteligente. Diga, sou inteligente. Eu sei que você é. Observe. Olha o texto. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Eu vou perguntar e você responde. Onde foram criadas todas as coisas que há na terra e há no céu? Onde? Nele. Agora você lembra do Gênesis 1. No princípio foram criados os céus e a terra. Tudo que está na terra
e tudo que está no céu foi criado nele. Quantos estão aí? Então diga assim: no princípio não é tempo, é uma pessoa. É o lugar aonde foi criado. Quem é o no princípio? No princípio é um dos nomes de Jesus Cristo. Porque ele diz: eu sou o princípio da criação de Deus. Quantos estão aí? Então observe, por que eu estou dizendo isso? Isso aqui não é a palavra, amém, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Para te mostrar que toda a Bíblia gira em torno de Jesus. Quantos estão aí? Ele é o alfa e o ômega, ou seja, alfa é a primeira letra do alfabeto, o alfabeto grego. Alfa, primeira letra, ômega, a última letra, ou seja, ele é o princípio, ele é o fim. Quantos estão aí? Toda a palavra gira em torno dele. O que nós estamos vendo? As profecias. Profecias que milhares de anos antes foram proferidas e escritas por profetas, inspirados por Deus, e que no Novo Testamento foram ou serão cumpridas ao pé da risca, do jeitinho que foi profetizado por esses santos profetas há muitos anos atrás. Vale lembrar aos irmãos, falei aqui domingo passado, quero relembrar, que a Bíblia como nós temos hoje em nossa mão, ela foi montada. Montada em que sentido? Foram pegos todos os livros e se juntou esses livros num livro só. Mas na época de Jesus, por exemplo, não havia os livros. O que havia na época de Jesus eram os pergaminhos. O que são os pergaminhos? Aqueles rolos de papiro, Então observe, encontraram por exemplo, o rolo do papiro com o texto do profeta Isaías, lá na Babilônia, há 1000 anos antes de Cristo. Aí encontraram o livro de Atos dos Apóstolos, 200 anos depois de Cristo, 300 anos depois de Cristo, lá em Roma. Quantos estão aí? Encontraram Ezequiel lá nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, que foi escrito há não sei quanto tempo. Pegaram tudo isso e juntaram tudo e fizeram o que nós chamamos de Bíblia. E quando você vai ler, a precisão dos textos se cumprindo é algo não absurdo, mas é algo divino. Porque por trás de tudo isso tem Deus. Amém? Quantos estão aí? Então vamos para as profecias. Abra a sua Bíblia lá em Isaías. Profecia acerca de Jesus Cristo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Olha o que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos pobres, aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Os irmãos estão aí? Diga assim: profecia. Abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4. Certo dia, Jesus entra na sinagoga em Nazaré, e é dado a ele um livro para ler. Lucas capítulo de número 4, verso de número 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado.
E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então imagine, sinagoga era uma sala um pouco menor que essa, onde normalmente os judeus se reuniam no sábado para ler e debater as Escrituras. Quem é que entra? Jesus. E chegou a vez de Jesus de ler. Observe isso. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava. Diga assim, achou. Só acha quem procura. Os irmãos estão aí? Não é que ele abriu assim e caiu lá. Ele pegou o rolo do profeta Isaías e procurou uma passagem. Quantos estão aí? Aí ele encontrou a passagem. E qual passagem? É que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, fechando o livro, e tornando a dar ao ministro, ao chefe da sinagoga, assentou-se e aos olhos de todo na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Consegue entender o que Jesus fez? Presta atenção. Ele entra na sinagoga, é a vez dele de ler, o ministro dá para ele o livro do profeta Isaías. Ele vai exatamente numa passagem, lê esta passagem, devolve, ele lê com uma ressalva, porque a última frase do texto lá de Isaías diz que ele veio também apregoar o dia da vingança do nosso Deus, e ele corta essa passagem, ele não fala esse final do texto. Quantos estão aí? E ele entrega de volta o livro ao ministro, todo mundo está olhando para ele, ele diz: olha, sabe o que Isaías escreveu lá atrás? Isso que eu acabei de ler, acabou de se cumprir diante de vocês. Quantos estão aí? Diga, profecia, cumprimento. Os irmãos estão aí? Vamos lá, continuando, Isaías 63, profecia. Os irmãos estão compreendendo? Isso é importantíssimo que você compreenda. Isaías 63, verso 1. Quem é este que vem de Edom e de Borzas, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força? Resposta: eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa o lagar? Por que as tuas vestes estão vermelhas, e as tuas vestes estão como aqueles que pisam as uvas, ou seja, toda vermelha? Resposta: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Então olha para mim, esse que pisou essas uvas aí, o lagar é o lugar que se pisa as uvas, amém, irmãos? Normalmente, a roupa de quem pisava o lagar ficava toda salpicada de vermelho, né? Porque ia esmagando aquelas uvas. Observe, esse é Cristo. As uvas aqui são as nações, os gentios que não se renderam a Cristo. Quando o Senhor voltar, Ele vai esmagar essas nações como alguém que pisa e esmaga uvas. Quantos estão aí? Então está tendo um diálogo. A pergunta é: quem é esse que vem com as roupas manchadas? Ele diz: olha, sou eu que falo de justiça e poderoso para salvar. Tá, mas por que as suas roupas estão manchadas? Porque eu sozinho pisei o lagar. Ou seja, Cristo, né? E quando falamos de Cristo e o seu corpo vai vencer
todas as nações da terra. É quando ele pisa o lagar. Os irmãos estão aí? Preste atenção. Pastor, mas aí ele está dizendo que o dia da vingança estava no coração dele, e o dia da ira. Exatamente. Haverá um momento, irmãos, que o período da graça vai acabar. Quando acabar o período da graça, vai se iniciar o tempo da ira e da vingança do nosso Deus. Quantos estão aí? Quantos conseguem compreender isso? Fica claro para os irmãos? 5. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, e atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Esse texto está falando de quando Cristo voltar, e ele vai pelejar contra as nações, o que para mim está muito perto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha só, abre lá em Apocalipse, vamos ver o cumprimento disso. Apocalipse 14, verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Esse é Cristo. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Quantos estão aí? Nós somos a lavoura de Deus. É o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Amém, irmãos? E nós estamos amadurecendo. Vai chegar uma hora que o Senhor vai vir nos ceifar. Ou seja, o que é ceifar? Nos recolher para o seu celeiro. Os irmãos estão aí? Observe isso. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Ou seja, os crentes foram levados para o celeiro de Deus. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lance a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra. Preste atenção que já mudou aqui a plantação. Os irmãos estão aí? Agora são as uvas, a vinha. Observe. Porque já as suas uvas estão maduras, e o anjo lançou a sua foice à terra, e vidimou as uvas da vinha da terra, e atirou-os no grande lagar da ira de Deus. Diga, o grande lagar da ira de Deus. Esse grande lagar é um vale. Os irmãos estão aí? Conhecido como Vale do Armagedon. É onde Deus vai reunir os exércitos da terra. Para quê? Para a grande batalha. Não a batalha final, porque vai ter outra batalha 1000 anos depois, que é a batalha de Gog e Magog. Mas essa batalha é a batalha do Armagedon. Preste atenção. Todos os exércitos da terra vão se reunir no mesmo lugar. Esse lugar, esse vale do Armagedon, ele é também chamado de... Ele também pode ser chamado do grande lagar da ira de Deus. É o lugar que Deus vai trazer as uvas para Jesus pisar. Quantos estão aí? E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Presta atenção, as uvas aqui são as nações. Os irmãos estão aí? Perceba que saiu sangue, porque Jesus Cristo pisou o lagar. Profecia: quem é esse que vem de borras com as suas vestes salpicadas? Quem é? Jesus Cristo. Por quê? Porque ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Quantos conseguem compreender? Amém. Observe isso. Os crentes é a primeira colheita aqui, e eles serão levados para o celeiro de Deus. Amém, irmãos?
O restante da terra é chamado de vinha, uva. Os irmãos estão aí? O que vai acontecer com eles? Vão ser reunidos no lagar para serem pisados. Quantos estão aí? Você tem noção, presta atenção. O texto é o texto de Isaías, Isaías escreveu mais ou menos 600, 700 antes de Cristo. João está escrevendo mais ou menos 90 depois de Cristo, em uma ilha, isolado, preso. Quantos estão aí? Não tinha internet, irmão. Não tinha energia elétrica. Não tinha como João saber o que Isaías tinha escrito. Provavelmente João não tinha nem acesso aos manuscritos, porque só os sacerdotes e príncipes podiam ler o manuscrito na sinagoga. Você consegue entender isso, sim ou não? Essa conexão entre a profecia no Antigo Testamento e o cumprimento dela no Novo Testamento. Nós vamos assistir, nós vamos ver isso, isso vai acontecer. Amém, irmãos? Preste atenção, deixa eu só dar um parênteses aqui para te explicar como é que isso vai acontecer. Entenda isso. O mundo, ele está tomando uma outra forma. Amém? E se de fato, se concluir o que está acontecendo nas eleições americanas, esse processo ele vai se acelerar muito. Quantos estão aí? Depois que houve a Segunda Guerra Mundial, iniciou aquilo que se chama Guerra Fria. O que é uma Guerra Fria? É uma guerra que não se usa armas para combater países, mas nações que se consideram mais poderosas querem dominar o mundo. Quantos estão aí? Preste atenção. Existe hoje uma nação que está tentando dominar o mundo e já conseguiu dominar boa parte dos países com a cultura, principalmente atacando os valores cristãos. Família. Quantos estão aí? Quantos conseguem compreender isso? Essas leis que estão tentando aprovar aí, por exemplo, tem uma lei tramitando agora, não sei se é no Congresso ou no Senado, de que permitir às crianças de 10 anos decidirem qual sexo elas querem ter. Isso é uma coisa generalizada no mundo inteiro. Ou seja, existe o espírito do anticristo trabalhando por trás de tudo isso. Para quê? Para unir as nações. Os irmãos estão aí? Quando essas nações se unirem em um só propósito, acredite, esse é o tempo da volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque é nesse momento que ele vai vir para juntar todos os exércitos das nações. Presta atenção, irmãos. Olha para mim. Qual é o único país que não vai se dobrar a isso? Israel. Consegue entender? Quando todo mundo tiver com um consenso e Israel for contra, o que as nações vão fazer? As nações se levantam contra Israel. E é nesse momento que diz a Bíblia que o Senhor vem, pisa sobre o Monte das Oliveiras, o monte se parte em dois, e então ele vai, os exércitos reunidos no grande lagar de Deus, ele vai pisar essas uvas e vai salpicar suas vestes de sangue. Quantos estão aí? Profecia, cumprimento. Os irmãos conseguem compreender isso? Fica claro para os irmãos? Sim ou não? Amém, irmãos? Continuando, Jeremias, abre lá sua Bíblia. Ezequiel, não Jeremias. Ezequiel 37, verso 24. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles, seus filhos, os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Diga, Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente.
consegue ver nada de errado, não? Primeiro, quando Ezequiel escreveu, Davi já estava morto. Quantos estão aí? Segundo, Davi não vive para sempre. Como é que ele pode ser príncipe eternamente? Quantos estão aí? Diga assim, que é isso, pastor? É que o Davi não é o Davi. Quantos estão aí? Quem é esse Davi? Jesus Cristo. Observe isso. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para... Olha Deus dizendo, nessa época que eu vou levantar o meu servo Davi aí para fazer uma aliança com eles, eu vou colocar o meu santuário no meio deles para sempre. 27. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Os irmãos estão aí? Preste atenção. O verso 24 diz assim: e meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e eu vou colocar o meu santuário no meio deles. Cumprimento da profecia. Abre lá em Apocalipse. Essa profecia, ela também não se cumpriu, mas ela vai se cumprir. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Os irmãos estão aí? Então olha para mim. Quem é esse Davi lá, que quando ele tiver aliança com o povo e reinar eternamente sobre o povo, o Senhor também vai estabelecer o seu tabernáculo com os homens? Cristo.